Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Rafaela, da Universidade Federal de São Paulo, e hoje, para dar continuidade à nossa série de vídeos falando um pouquinho sobre a microbiologia dos alimentos, eu vou falar para vocês sobre nutrição microbiana e a importância desse assunto para a microbiologia dos alimentos. Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre a nutrição microbiana, eu trouxe aqui alguns slides para vocês, para a gente conseguir visualizar essas questões, né? E aí, para a gente entender quais que são os componentes que são importantes para a nutrição microbiana, eu resolvi trazer aqui para vocês os principais componentes que fazem parte da composição química de uma célula procariótica. Então, a composição química da célula procariótica, ela envolve a presença de água, como toda célula, de macromoléculas como proteínas, polissacarídeos, lipídios, material genético como o RNA e o DNA. Então, para o microorganismo conseguir dividir a sua célula, ou seja, se reproduzir, crescer, manter todo o seu aparato metabólico funcionando, ele vai precisar de monômeros que constituam essas macromoléculas. E aí, como que eles vão obter esses monômeros? Como que eles vão montar essas macromoléculas? E para isso, eles vão precisar de diversos elementos químicos, dentre eles o nitrogênio, o carbono, o fósforo e o enxofre. Além desses componentes, eles também vão precisar de micronutrientes, que vão ser compostos que vão ser necessários em uma menor quantidade do que esses que são os principais. Entre os micronutrientes, a gente pode citar algumas vitaminas, alguns metais, que vão servir como cofatores enzimáticos para a manutenção do aparato metabólico desses micro-organismos. Os micro-organismos, na verdade, eles precisam de um conjunto de fatores para conseguirem sobreviver. Então, eles precisam de fatores orgânicos, de água, de fontes de energia para constituir suas macromoléculas, de alguns minerais que funcionarão como cofatores metabólicos, de oxigênio, e vai depender de alguns outros fatores, que são fatores físicos, como a temperatura, o pH. Com isso, a gente pode classificar os micro-organismos de várias formas. Uma das formas que a gente pode classificar os micro-organismos é através da exigência de oxigênio que esses micro-organismos vão ter ou não para sobreviver. Com isso, a gente pode classificar os micro-organismos em aeróbicos, anaeróbicos e anaeróbicos facultativos. Os micro-organismos aeróbicos, eles podem ainda se subdividir em três classes, que são os aeróbicos estritos, ou seja, eles necessitam da presença de oxigênio para sobreviver. Na ausência de oxigênio, eles morrem. Os aeróbicos facultativos, que não necessitam de oxigênio para sobreviver, mas crescem melhor na presença de oxigênio. Os micro-organismos aeróbicos microaerófilos, que necessitam de O2, mas em níveis bem baixos de O2 para sobreviver. Em relação aos micro-organismos anaeróbicos, eles podem ser classificados ainda em duas subdivisões. Os aerotolerantes, que não necessitam, mas crescem melhor sem a presença de oxigênio, e os anaeróbicos estritos, que não toleram oxigênio. Então, na presença de oxigênio, eles não vão sobreviver. Além dessas duas classes, aeróbicos e anaeróbicos, ainda a gente tem uma classe de anaeróbicos facultativos. Qual é a diferença desses dois para o anaeróbico facultativo? O anaeróbico facultativo, essa classe microbiana, eles utilizam oxigênio para sobreviver, mas na ausência de oxigênio, eles conseguem realizar a respiração anaeróbia, ou seja, eles conseguem fermentar os compostos que estão ali presentes. E aí é uma outra via metabólica que é utilizada. E esses micro-organismos são muito importantes industrialmente, principalmente para a indústria de alimentos. Essa figura ilustra para a gente exatamente o que eu falei anteriormente, então fica bem mais fácil de visualizar o comportamento dessas diferentes classes de micro-organismos quando a gente se baseia apenas na necessidade da presença ou ausência de oxigênio. Além da presença ou ausência de oxigênio, os fatores físicos também influenciam no crescimento microbiano.
Os principais fatores físicos que influenciam no crescimento microbiano são a temperatura, a pressão osmótica e o pH. Então, existem faixas toleráveis desses fatores físicos que a maioria dos micro-organismos conseguem ou não crescer. E os micro-organismos também podem ser classificados de acordo com essas faixas de crescimentos, levando em consideração os fatores físicos que estão aí citados. Então, se a gente considera a pressão osmótica, ou seja, a concentração de solutos no ambiente, a gente pode classificar os micro-organismos como halotolerantes, halófilos e halófilos extremos. Além disso, a gente tem os micro-organismos, e a maioria deles são não halófilos, ou seja, que toleram baixas concentrações de sais. Então, a gente tem, como exemplo de classe de micro-organismo halotolerantes, os Staphylococcus aureus, que são micro-organismos que depois a gente vai falar sobre eles, porque eles são importantes para a microbiologia dos alimentos. Como halófilo, a gente tem, como exemplo, o Vibrio fischeri, e como halófilo extremo, o Elobacterium salinário. Então, vocês podem ver que o não halófilo, ele vai crescer ali numa faixa bem pequena de concentração salina. Então, ele vai, como é o caso, por exemplo, da Escherichia coli. O halotolerante, que é o caso do Staphylococcus aureus, eles conseguem crescer numa faixa um pouquinho maior de sal, e assim sucessivamente. Uma outra forma de classificar os micro-organismos é através da sua tolerância a faixas de pHs. Podem ser classificados como acidófilos, alcaliníficos ou neutros. A maioria dos micro-organismos são considerados neutros, porque eles preferem crescer na faixa neutra de pH, que fica ali em torno de 6, entre 5 e 7, tá? Os micro-organismos acidófilos, eles conseguem crescer em pH mais baixo, e os alcaliníficos em pHs mais altos, mais perto da alcalinidade. Um outro fator físico, e talvez o mais importante a ser levado em consideração em termos de classificação microbiana, é a temperatura. Nós podemos classificar os micro-organismos em psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Os psicrófilos são os micro-organismos que crescem em temperaturas mais baixas. Os mesófilos são os micro-organismos que crescem mais ou menos na temperatura que a gente também tolera. Os termófilos, eles conseguem sobreviver em temperaturas em torno de 60 graus, entre 40 e 70 graus. E os hipertermófilos em temperaturas acima de 70 graus. A maioria dos micro-organismos, como eu já falei, eles são mesófilos, então eles conseguem crescer em temperaturas intermediárias, entre 10 e 45 graus Celsius. E existe uma classe que também é importante para a microbiologia de alimentos, que são os psicotróficos. Os micro-organismos que são considerados psicotróficos, eles são micro-organismos mesófilos, mas que conseguem sobreviver a temperaturas de refrigeração. E são micro-organismos que geram preocupação quando a gente pensa na microbiologia de alimentos, porque eles conseguem sobreviver a temperaturas de refrigeração, que é um dos métodos de conservação dos alimentos, como a gente vai ver nas aulas seguintes. Então, gente, na aula de hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a nutrição microbiana e como os micro-organismos se comportam frente a esses fatores. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o cultivo in vitro de micro-organismos, meio de cultura e algumas outras questões que são bem importantes também para a microbiologia de alimentos. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!